galera, beleza? Luiz Moura aqui, meio sumido aí, né? Férias e tudo mais. Bom, espero que todo mundo tenha tido aí excelentes festas, excelentes férias, beleza? E hoje eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho das operações que rolou no dia. A gente vai fazer um breakdown aqui, só que eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente do que eu tenho costume, né? Que geralmente trago as operações já marcadas e tudo mais. Eu fiz um estudo, né, hoje completo. Eu vou mostrar a única operação que eu peguei e todas as outras possibilidades que aconteceram no dia, beleza? Bom, o cenário que a gente tinha no gráfico de 4 horas era esse, tá? O preço fez uma quebra de estrutura, tá nesse range muito grande aqui, fez uma quebra de estrutura nessa região. A gente tem essa região aqui no gráfico de 4 horas, é uma região refinada, lá no gráfico de 1 hora. Temos essa outra região de demanda aqui embaixo. A gente vem saindo aí, né, de uma região de demanda no semanal. Então a briga aqui tá bastante forte, beleza? Passando aqui pro 15 e pegando só o dia de hoje, tá? A gente vai dar uma olhada só no dia de hoje. Então, nosso dia começa daqui pra frente, beleza? Dando uma passada geral aqui no que rolou ontem. O preço fez essa queda muito forte, tocou nessa região de demanda, houve uma reação, fez uma mudança de caráter nesse ponto, construiu aqui a nossa região de demanda mais recente, né, onde a gente entraria comprado. Então, já logo às 4 da manhã a gente teve toque nessa região, beleza? Depois o preço subiu, testou, tentou fazer novo topo e não deu continuação. O que me diz isso? Que essa mudança de caráter aqui ela pode ser invalidada a qualquer momento, porque o ideal seria o preço consumiu essa liquidez, ele continuar o movimento de alta. Isso não aconteceu, beleza? Aqui eu tenho identificado o breaker block do M15. Então, se a gente observar aqui, após esse rompimento de estrutura, a gente tinha esse bloco como sendo o extremo e esse como sendo o decisional. Esse bloco teve pouca mitigação, ou quase nenhuma aqui, né, porque ainda não havia quebrado essa estrutura. Daqui para cá a gente tem uma região de imbalance no preço, tá? Então, dessa região até essa região, a gente tem esse imbalance. Então, o breaker block tá aqui, beleza? Então, esse é o cenário que a gente tinha quando começou o dia de hoje, certo? Bom, dando sequência aqui, logo quando o preço toca nessa região de M15, a gente consegue observar os primeiros indícios, né, de mudança de caráter com possibilidade para a gente entrar comprado. Então, o preço fez o quê? Ele mitigou essa região, houve a liquidação nesse ponto, a inversão de caráter nesse ponto, formação de liquidez, reação na zona de oferta mais recente, o preço volta, sobe mais um pouco, consome a liquidez, volta, forma a liquidez aqui embaixo. Essa entrada aqui era uma entrada bem arriscada, tá? Por quê? O preço vai testar uma zona de demanda em 1 minuto recentemente criada, e essa zona ela não quebrou nenhuma estrutura, tá? Ela não foi responsável pela quebra de nenhuma estrutura nesse ponto. Ela simplesmente fez o consumo de liquidez acima dessa máxima. Não houve rompimento, não houve quebra de estrutura. Beleza? Então, sem operações nesse ponto. Depois o preço vai, faz uma máxima, faz um pullback, falha o topo, primeiro indício de reversão de tendência, tá? Como é uma região no meio do gráfico, aqui a gente não identifica mudança de caráter, nem nada do tipo. Formação de liquidez e o preço veio buscar a região extrema, tá? Então, a primeira entrada seria por volta de 6 da manhã, beleza? Então, primeira entrada, stop, eu não uso menos de 20, beleza? Então vamos deixar com 20. O alvo, próxima região de oferta de 15 minutos. Então vamos lá. E aí tivemos um trade considerável aqui, né?
Deixa eu deixar, só estender isso aqui um pouquinho para não ficar bagunçado. A gente teve aí um trade de 11 para 1, certo? Depois, o preço toca nessa região, né, de 15 minutos, essa região de oferta extrema, lá no 15, ó, tocou, e aí o preço começou a inverter o caráter, e foi nesse momento aqui que ele demonstrou para nós fraqueza para realizar, para criar um novo topo. Então, primeiro indício de invalidação da mudança de caráter em 15 minutos, certo? Bom, depois que o preço vai lá, toca nessa região, ele faz exatamente a mesma coisa. Mitigação, liquidação, mudança de caráter, reação na demanda, flip. Então, mais uma entrada de venda. Como que a gente marca aqui essa entrada, né? Eu utilizo essa ferramenta, entro com a minha ordem aqui nos 25%, ou 75%, depende do lado que foi traçado. Stop de 20%. Vou pôr certinho, né? Ó. Muito provavelmente... deixa eu chegar bem certinho mesmo. Muito provavelmente, dependendo da corretora, essa ordem teria dado stop, por conta do spread, tá? Então, mais uma entrada aqui, nesse ponto. E o alvo, mínima de M15. Então, aqui, ó. Final de M15. Tá aqui. Prontinho. Então, esse é o nosso segundo trade, 12 para 1. Certo? Mais um trade de 12 para 1. Obviamente que ninguém ia carregar isso aqui sem fazer parcial, tá? Isso é um estudo. Mas estou mostrando as operações que aconteceram e depois o que o preço fez. Então, o preço veio, quebrou uma estrutura de M15, invalidou a demanda, volta aqui na região de flip e ele vai se repetindo, né? Ele quebra a estrutura, reage na oferta. Quebra a estrutura, forma liquidez superior, inferior, reage na oferta. Então aqui, ó, eu poderia fazer mais uma entrada de venda, tá? Então vamos lá, mais uma venda seguindo a tendência. Por que essas vendas aqui são arriscadas? A gente tá fora do range, fora da parte premium do range. A gente tá na área de desconto. A área de desconto a gente compra, beleza? Mas quem gosta de seguir a tendência, pegar trades curtos, tá aqui. Então, primeiro alvo, fundo de M1, certo? Então tá aqui, 3.7, é um trade bem curtinho, não faria, tá? Mas vou identificar todas as possibilidades aqui. Então, depois o preço veio, quebrou mais uma estrutura, voltou aqui na região de breaker. Eu já expliquei quando que eu uso isso, porque, tá? Ele voltou nessa região, mais uma entrada, de novo. A gente identifica a marca aqui, né? Meio que não... Eu vou pelo olho mesmo, mas enfim. Vou colocar para vocês entenderem aqui. Então, entrada, stop. De 20. Então, alvo M1 fundo. Seria aqui. Não pagou tudo, né? Então, ele veio até aqui, ó. Vamos pôr até onde veio. Então, aqui, se você não realizou, tomou stop. Beleza? Preço forma liquidez. Toca na demanda e falha em criar novo fundo. Essa venda é uma venda que não deveria ter sido feita. Motivos: a gente está numa zona de preço descontado, o preço falhou em fazer novo fundo, o primeiro movimento de pullback já tinha acontecido, certo? Houve consumo de liquidez, reação na demanda, reação na próxima demanda, e aqui houve um flip, beleza? O flip está aqui embaixo, tá? O preço quebra, estrutura para cima, ele continua subindo com força. Esse range aqui, ó, é o primeiro range acima dos 50% do 15 minutos. Então vamos lá. O nosso range de 15 estava assim, certo? Então, ó, primeira zona acima do range.
caberia uma venda aqui, tá? Neste ponto. Então, só por isso, a gente já conseguiria ter uma venda nessa região. Então, vamos lá. Identificar e marcar. Pega o preço. Entrada. E stop de 20. Então, tá aí. Mais uma entrada. Alvo. Fundo de M1, tá? Fundo da quebra. Então, se ele quebrou aqui, meu alvo tá aqui. Não pagou. Mas ele veio até aqui. Então, mais 6 para 1 aqui. Quem também não realizou, não protegeu, deu stop. Tá? Continuando. O preço fez uma mudança de caráter, gerou liquidez e respeitou a demanda. E o mais importante, quando ele respeitou aqui essa região de demanda, ele fez uma mudança de caráter nesse ponto. Então aqui, ó, eu não marquei, mas aqui ele fez uma inversão de caráter para alta, bem nessa região aqui, dando pra gente essa última demanda refinada, o preço voltou. Então aqui, operação de compra, alvo primeiro, né, alvo primário, essa região aqui, de M1. Então a gente vem para a nossa ordem, 20 pontos de stop e alvo primeiro, daria mais 6 para 2, beleza? Tem alvos secundários, obviamente que temos alvos secundários, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no 15 para a gente entender quais seriam esses alvos secundários. Alvos secundários dessas operações: o breaker block, que está aqui atrás, que eu expliquei para vocês, beleza? Então, voltando por 1 minuto. Alvo primário e alvo secundário no breaker. Também esse movimento aqui teria sido bem tranquilo de capturar, porque isso foi fruto de uma notícia, ele se movimentou dessa forma por conta de uma notícia, então teria sido bem fácil capturar esse movimento aqui, mas vamos dar sequência aqui. Depois o preço quebra aqui mais uma subestrutura, quebra essa estrutura depois de reagir a essa demanda. Aqui, na continuação, tá vendo que ele vem formando uma cadeia de demandas, uma demand chain aqui. Eu poderia ter pego outra operação nessa continuação, faz sentido, tá? Total. Então eu tive uma entrada, a primeira na mudança de caráter, a segunda na continuação da demand chain. O alvo da operação é o mesmo, não muda. Depois disso, foi a operação que eu fiz hoje, a única, tá? Que foi, ele quebrou mais uma estrutura, então, ó, pra mim, o que ficou mais tranquilo? A gente vinha de uma queda muito forte. Então, lá atrás, houve a mudança de caráter de 15 minutos e ela foi invalidada. E depois a gente teve essa mudança de caráter aqui, que na verdade foi uma quebra de estrutura, porque ele não proporcionou uma mudança de caráter na alta. Então essa quebra de estrutura em 1 minuto, ela aconteceu e ela foi confirmada. Depois ele fez a segunda, então essa aqui seria a primeira entrada e essa a entrada com confirmação. Então eu peguei essa entrada aqui, depois que ele rompeu, já tinha saído as notícias e tudo mais. Ele levou a liquidez aqui, esse candle rompeu e pus uma ordem pendente aqui, nesse ponto. Ó. Então nessa região, um pouquinho mais abaixo, 20 pontos, stop. E o alvo foi no breaker, da mesma forma, tá? Essa foi a única operação que eu fiz hoje, beleza? Depois o preço fez a mesma coisa. Ele mitigou o breaker, liquidou,
inverteu, reagiu na demanda, fez uma quebra de estrutura, e aí, primeira entrada, quando ele fez a inversão de caráter nesse ponto, então ele fez a mudança de caráter nesse ponto, a gente faz uma entrada, stop, 20 pontos, stop, seríamos estopados aqui, menos 1, então eu nem vou descer, tá? Depois o preço, depois dele reagir, né, eu só trouxe para cá para não misturar os escritos, eu vou trazer aqui para frente. O preço reagiu, quebrou a estrutura, então essa é a nossa zona de flip. Mais uma entrada no flip, nessa região. Então, entra nos 25, 20 pontos de stop, mais um stop. Ó, só lambeu e foi, mas faz parte. Então, menos 2R nessa aqui. Não vou esticar, né? Deu stop. Aí aqui teve mais uma quebra. Aqui outra. Isso a gente já tá falando de 1 hora, tá? Até aqui esses stops, ok, ainda não tinha... até aqui ok, não tinha dado 1 hora certinho, fechamento ali de Londres, beleza. Daqui pra frente, só estudo mesmo, não faria nenhuma entrada nessa região, tá? O preço quebrou a estrutura, deixou uma região bem grande aqui de oferta. Essa é a última região aqui, ó, última região de demanda, que ele acaba que ele formou, a região mais recente, o refinamento nos 5 minutos, o preço toca, diferente de lá de cima, ele não liquida, ele só toca. Acontece a mudança de caráter, formação de liquidez, mais uma compra. Então, as confirmações são importantes. 20 pontos de stop. Alvo lá. Quem não protegeu ou não fez parcial, estopou. Tá? Eu vou considerar aqui como um stop. Vou até chegar esse segmento para frente. Eu vou considerar isso aqui como um stop. É o que faz mais sentido. Beleza? Então, até o momento, a gente teria a oportunidade, né, de ter feito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trades. Precisa disso tudo? De forma nenhuma, tá? 1, 2 trades por dia é mais que suficiente, basta você escolher os trades no momento correto. Tá? Então, esse breakdown aqui é mais... Isso é quase uma aula, né? Tem muito conceito aqui, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de quanto vale a pena operar dessa maneira. Se a gente julgar que aqui tivemos também, ó, 2 stops, tá? Então vamos fazer umas contas aqui, bem rapidinho, só para a gente poder ficar bem. Então nesse primeiro a gente teria um retorno de 11R, né? 11R, aqui daria para pegar mais 12. Aqui eu vou considerar como se fosse um stop, né? Para quem não protegeu e tudo mais, então menos 1R. Menos outro R aqui. E menos 1 aqui porque ele também não buscou, beleza? Então tudo que não buscou alvo eu tô considerando como stop. Depois eu tive mais outras 3 operações boas. 17.4. Aqui tava com... Ixi, espera que eu me perdi aqui. Acabei clicando onde não era pra clicar. Volta. 11 mais 12. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3, 20. 17.4. 16.3. Esse aqui deu 14.03.
E aí tivemos aqui menos 1, menos 2 e menos 3. Menos 3R. Então daria para ter fechado ainda se tivesse pego isso tudo dessa forma, com mais 64,73 Rs, tá? Obviamente que é o que eu sempre falo, né? Faça um parcial, proteja a operação, assim que possível, tire o risco, enfim, tá? É muito rentável operar dessa forma, tranquilo, sem estresse. Aqui a gente ainda tem essa região de liquidez para ser consumida e essa última região de 1 minuto de demanda que pode acontecer operação. Para mim entrar uma operação aqui, eu tenho que ver o mercado consumir essa liquidez, mitigar, liquidar, inversão de caráter, teste na zona de demanda mais recente, quebra de estrutura, teste na zona de demanda para mim entrar. Então eu só entraria aqui, ó, na confirmação. Certo? Então é isso, galera. Espero que esse conteúdo seja útil para vocês aí. Tamo junto, valeu. Excelente 2022 para todos. Um abraço.